Olá pessoal, existe raiz quadrada de número negativo? Vamos ver. Raiz quadrada de 4 negativo. Será que existe? Se a gente achar que a raiz quadrada de menos 4 é 2 negativo, vamos elevar ao quadrado. Por que elevar ao quadrado? Porque a operação inversa da radiciação, operação inversa de raiz quadrada, é a potência de expoente 2. Então, 2 negativo ao quadrado, negativo vezes negativo fica positivo. Mais 4 não deu menos 4. E se for mais 2 ao quadrado também dá mais 4. Não deu menos 4. Conclusão, não existe no conjunto dos números reais a raiz quadrada de menos 4. Realmente não existe no conjunto R, mas a raiz quadrada de menos 4 existe no conjunto C, conjunto dos números complexos. E o número é chamado número imaginário. Ele é chamado imaginário não é porque ele é fictício, não. Ele existe de fato e é aplicado em várias áreas, viu? Na engenharia, na eletricidade, etc. Veja lá, raiz quadrada de menos 4. A gente fatora o menos 4 em dois fatores, mais 4 e menos 1. Porque mais 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então nós fatoramos o menos 4 nos fatores mais 4 vezes menos 1. A raiz quadrada de mais 4, aí nós separamos. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. Não podemos fazer isso? A raiz quadrada de mais 4 é mais ou menos 2. É bem conhecido esse valor. E a raiz quadrada de 1 negativo foi chamada I, unidade imaginária. Então, veja bem, a raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de 4 negativo, é mais ou menos 2i. Veja lá. Chegar para cá. Está enxergando bem lá em cima? Parece que sim, né? Raiz quadrada de 1 negativo foi chamado de i, unidade imaginária. Então, a raiz quadrada de 4 negativa é mais ou menos 2i. Verificando, vamos verificar se está certa essa raiz. Como é que eu verifico? Se a raiz quadrada de menos 4 é mais ou menos 2i, eu devo elevar 2i ao expoente 2, ao quadrado. Então, vamos lá. Mais 2i ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. I ao quadrado é i ao quadrado. Aí fica 4 vezes. I não é a raiz de menos 1? Então, estou substituindo i pela raiz quadrada de menos 1. Olha lá, unidade imaginária. Aí fica 4 vezes. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado não corta a raiz. Então, fica o quê? Menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Verdadeiro. Quer dizer que 2i ao quadrado deu realmente menos 4. Mostrando o quê? Que a raiz quadrada de menos 4, 2i é um valor. E o menos 2i ao quadrado vai dar a mesma coisa, porque negativo ao quadrado não fica positivo, 4i ao quadrado, ó, deu a mesma coisa. Conclusão, a operação é a mesma, vai dar menos 4 de novo. Verdadeiro. Certo? Quer dizer que existem dois números que elevados ao quadrado dá menos 4. Que números são esses? Mais 2i e menos 2i. Observa com atenção que se i é a raiz quadrada de menos 1, i ao quadrado é menos 1, não é verdade? Eleva i ao quadrado, fica i2. Eleva a raiz de menos 1 ao quadrado, fica menos 1. Então, i é a raiz de menos 1, i ao quadrado é menos 1. Certo? Então, você sabendo que i ao quadrado é menos 1, você pode fazer direto aqui, ó. 4 vezes i ao quadrado é menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Certo? Então, guarde bem isso. I é a raiz quadrada de menos 1. I ao quadrado é menos 1, claro. Porque eliminou a raiz porque elevou ao quadrado. Veja outros exemplos. Raiz quadrada de 9 negativo. Você separa raiz quadrada de 9 vezes menos 1, que dá menos 9, né? Raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3, e raiz quadrada de menos 1 é i.
Então você já sabe que mais ou menos 3i elevado ao quadrado vai dar menos 9. Mais 3i ao quadrado dá menos 9, menos 3i ao quadrado dá menos 9. Raiz quadrada de 16 negativo. Aí fica também 16 vezes menos 1. Então já sabemos que raiz quadrada de menos 16 dá mais ou menos 4i. 4i ao quadrado dá menos 16. Veja aí outro exemplo. Raiz quadrada de 7 negativo. Raiz quadrada de 7, mais ou menos raiz de 7, fica indicado que é número irracional. É 2 e alguma coisa, né? 2.600 e pouco. E menos 1, raiz de menos 1 é i. Então, raiz quadrada de menos 7 fica mais ou menos raiz de 7i. Observa que esse i é do lado de fora, né? Então, se eu elevar mais ou menos raiz de 7 ao quadrado, vai dar quanto? Exatamente menos 7. Importante, todo número complexo é da forma z igual a x mais y. Com x e y pertencentes a R, ou seja, x e y são números reais, e o i é a unidade imaginária que vale quanto? Raiz quadrada de menos 1. Os números reais também são números complexos. Ou seja, o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Todos os números reais são números complexos. Na próxima aula, nós vamos analisar a seguinte tabela. Já vamos analisar agora, né? E eu vou repetir essa tabela na próxima aula, que ela é muito importante. Veja lá, veja a tabela. Número 2, colocada na forma z igual a x mais y, que é a forma geral dos números complexos, chamada forma algébrica dos números complexos. Se o número é 2, o x vale 2 e o y vale 0. Então veja bem, colocado na forma x mais y, ele fica z igual a 2 mais 0i. A parte real do número, ou seja, o x é chamado parte real, é 2. O yi é chamado parte imaginária do número, é 0. Olha aqui, que 0 vezes i é 0. E que nome a gente dá a esse número? Ao número 2. Ou 2 mais 0i, que é igual a 2. Número real. Veja o segundo, 1/7 negativo. Escrito na forma algébrica dos números complexos, fica z igual a menos 1/7 mais 0i. A parte real x é quanto? É menos 1/7. A parte imaginária é 0, porque 0 vezes i é 0. O número é também número real. Veja agora o número 3i, na forma dos números complexos. Z igual a 0 mais 3i. Agora a parte real x é 0. E a parte imaginária é 3i. A parte imaginária é o y, 3i. Esse número não é real mais, ele é chamado número imaginário puro. Ele é chamado imaginário puro quando o x é 0. A parte real dele é 0. Menos raiz de 5i. Na forma algébrica, z igual a 0 menos raiz de 5i. A parte real é 0. A parte imaginária é menos raiz de 5i. Esse número é também imaginário puro. O número 2 menos 7i. Na forma algébrica, z igual a 2 menos 7i. A parte real é 2. A parte imaginária, yi, é menos 7i. Esse número é chamado simplesmente número imaginário. Observa que o imaginário, que a gente chama simplesmente de imaginário, ele tem tanto o x quanto o y diferente de 0. X é diferente de 0, y é diferente de 0. Outro exemplo, menos 1 mais i.
z igual a menos 1 mais i. A parte real x, menos 1. A parte real yi é 1i, que aqui tem 1, né? 1i. Esse número é também chamado simplesmente número imaginário. Ele tem x e y diferente de zero. Então veja bem que o número z igual a x mais yi é a forma geral de um número complexo, chamada forma algébrica do número complexo. E esse número está associado no plano ao seguinte paraordenado x, y. Então nós vamos ver nas próximas aulas que nós podemos representar esses números através de um ponto no paraordenado, no plano cartesiano. Esse ponto ele tem coordenadas x, y, tá? Então é isso por enquanto. Na próxima aula eu vou recomeçar daqui em diante. Então é isso aí. Até a próxima e obrigado.